Você sabe quem é que te guarda? Você sabe quem tem te guardado? A Bíblia diz no Salmo 91, versículo 14: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Porque se apegou com amor, Senhor. Porque conhece o seu nome. Existe descanso para nós nessa manhã. Existe refrigério para nós nessa manhã. Existe um bálsamo do Espírito para nós nessa manhã. Se você chegou aqui, amados, com o coração aflito, com o coração pesado, sabe, com a alma sobrecarregada, deixa eu te dizer, existe descanso, existe alívio. E eu declaro todo o peso caindo por terra agora em nome de Jesus. A sua mente e o seu coração livres para receber a boa palavra. Toda a pressão do inferno contra a sua alma, contra a sua mente, contra o seu coração, caindo por terra agora. Porque você se apegou com amor ao Senhor. Ele te livrará, te colocará em um alto lugar. Vamos cantar mais um pouco esse refrão. Se renda a Ele nessa manhã. Receba o descanso que você precisa. Receba o alívio que você precisa. Estamos guardados na tua doce, na tua santa presença, Pai. Em teus braços, firmados em ti, alicerçados em ti. Não existe falta, não existe falta, não existe medo, não existe desânimo. A tua presença nos preenche por inteiro. Onde a presença de Deus está, tudo o que Ele tem e tudo o que Ele é está disponível. E Ele está aqui. O nosso Pai está aqui. Sim, existe alegria. Existe rios de alegria aqui. Sim, você não sairá do mesmo jeito que você entrou nesse lugar. Você chegou aqui para ser transformado, para ser animado, para ser reavivado. Você não sairá do mesmo jeito que chegou. Uma experiência com o poder. Uma experiência com o poder da presença. Senhor, você está aqui.
você já está operando milagres. Corações quebrantados. Sim, sim, corações rendidos. Corações quebrantados. Oh, você tem alívio, Pai. Você tem refrigério. O consolo que só você pode dar. Sim, nos abrimos o nosso coração, Senhor, para aquilo que você quer fazer. Oh, tenha liberdade, Espírito Santo. Tenha liberdade para se mover em nosso meio. Aleluia. Aleluia. Obrigado, pessoal. Aleluia. Você pode ir sentando, amém? Eita glória. Aleluia. Pode sentar, tá? Deus é bom, amém? Aleluia. Nos alegramos, amado, na certeza do Deus a quem nós servimos. Porque o conhecemos. Porque sabemos quem Ele é. Porque sabemos o que Ele já fez na nossa vida. O que Ele continuará fazendo na nossa vida. Hoje, o tema da mensagem é: aquiete-se para ouvir a voz de Deus. Sabe, a gente vive num mundo tão... tudo é muito apressado, tudo é muito urgente. E na nossa própria vida, né, quando algo acontece, uma necessidade, uma circunstância, tudo que a gente quer é que aquilo se resolva de maneira urgente, rápida, agora. Sabe, essa urgência muitas vezes tem roubado de nós a sensibilidade para ouvir a voz do Espírito. Estamos muitas vezes inquietos, preocupados, ansiosos, e isso tem nos levado a tomar decisões apressadas, porque queremos resolver as coisas de maneira rápida. Mas a Bíblia fala que o sábio, ele discerne o tempo e o modo. E o tempo, amados, é Deus quem estabelece, e o modo é Ele que nos orienta como fazer. Então, o sábio é aquele que se senta para ouvir a voz do Senhor. Né? Então, o grande desafio do nosso dia a dia, muitas vezes, é simplesmente nos aquietarmos para ouvir a voz do Senhor. Estamos muito atarefados, estamos muito preocupados, correndo de um lado para o outro, tomando decisões, e depois que tomamos decisões, que quebramos a cara e, eita, vou orar ao Senhor agora. Quando o passo a passo é diferente, eu corro para o Senhor, eu aquieto a minha alma, eu silencio todas as vozes que queiram me distrair, que queiram me levar a tomar decisões equivocadas, e eu vou ouvir a voz daquele que sabe tudo ao meu respeito. Porque Deus, amados, Ele já está no nosso futuro. E Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Mas a agitação, a inquietação tem nos roubado desse lugar de ouvir a voz do Espírito. De sermos guiados pelo Espírito. Onde a Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então, como filhos, precisamos, amados, valorizar a inspiração de Deus, a direção de Deus, o guiar do Espírito Santo para nós. Porque certamente não seremos frustrados. Mas as nossas emoções, elas são muito instáveis. Uma hora você pode estar feliz, outra hora você pode estar alegre, outra hora você está com raiva, depois você se arrepende e deixa. E se você toma decisões baseadas nas suas emoções, provavelmente, certamente, você vai se frustrar. Porque as emoções não são um campo confiável para se tomar decisões, mas a palavra é. Mas a direção do Espírito é um lugar confiável para se tomar decisões. Amém? E eu queria que você abrisse comigo lá no Salmo 46. Um salmo poderoso, cheio de verdades. Salmo 46. Vamos começar lendo do primeiro versículo, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza,
socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. E a gente, parando aqui, a gente vê que esses 5 primeiros versículos, de maneira resumida, ele primeiro reconhece quem Deus é na vida dele. E qual é a atitude que alguém que reconhece quem Deus é deve ter? Que ele diz, não temer, não se abalar. E uma outra coisa que nós podemos observar aqui é o poder da presença dentro de nós. Quando ele diz, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela. Então, mas precisamos primeiro reconhecer quem Deus é, ter essa consciência bem fresquinha na nossa mente, no nosso coração, quem Deus é. O que Deus pode fazer, o que Ele é capaz de fazer, quem Ele é na minha vida. E quando eu conheço o Deus a quem eu sirvo, eu tenho um comportamento correspondente. Eu não vou temer, eu não vou me abalar, eu não vou me inquietar com qualquer coisa. Porque eu entendo o poder da presença que eu carrego. Versículo 6. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Nesse versículo nós podemos observar o poder de Deus e a soberania de Deus. O quão poderoso, o quão majestoso, o quão sem palavras Ele é e tudo o que Ele pode fazer. E eu quero que você pule para o versículo 11, porque ele termina o versículo reconhecendo quem é o Senhor mais uma vez. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você percebe, amados, que toda a nossa vida de fé, o sucesso da nossa vida está em conhecer ao Senhor, em saber quem Ele é para nós. Porque a Bíblia fala que o povo que conhece o seu Deus é forte e faz proeza. Então, conhecer o Senhor é chave para o nosso sucesso. E porque eu conheço o Senhor e entendo o valor de quem Ele é para a minha vida, a primeira coisa que eu faço é parar para ouvi-lo. E aí, no meio de tudo isso, tem lá o versículo 10, um convite para nós. E ele diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Deus, mas Ele já falou quem Ele é, qual a nossa postura, o que Ele pode fazer. E é como vocês falam assim, mas rapaz, se aquiete. Veja o que eu já fiz por você. Veja os milagres que eu já operei. Que inquietação é essa? Baixa a bola aí, fica quietinho no teu canto. Veja o que eu vou fazer de novo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Porque quando estamos inquietos demais, a gente perde de ver o fluir de Deus na nossa vida. Nós não vemos o agir dele na nossa vida porque estamos inquietos demais, preocupados demais, ansiosos demais. Queremos buscar na palavra, mas a inquietação nos tira e você desiste rapidamente. Ah, amados, eu sei que todo mundo daqui já passou por pressões, por momentos de você olhar para um lado, olhar para o outro e dizer, e agora? Mas sabe, existe uma palavra dentro do seu coração. Toda palavra, mas que você escuta e guarda é uma semente para o tempo oportuno. Sabe, Deus ele não chega atrasado, mas se a gente olhar para o nosso tempo, né, para o nosso Kairos, não, Cronos. Para o nosso Cronos, Kairos é o tempo de Deus. Mas se nós olharmos para o nosso Cronos, e eu posso falar por experiência própria, Deus, ele se antecipa. Se olharmos para o nosso crono, Deus ele chega sempre no tempo certo. Mas para nós, na nossa visão, é como se ele se antecipasse. Deus ele sempre envia uma palavra antes para que você se prepare. Para que você tenha ferramentas para passar por situações. Eu sei do que eu estou falando.
Eu sei do que eu estou falando. São experiências com o Senhor. E se você atenta para aquilo que Ele fala, através de quem quer que esteja aqui, através da meditação que você escuta na internet, se você atenta, se está em linha, você guarda mais, um dia você pode precisar, e aquela palavra vai saltar no seu coração. Conhecer o Senhor faz toda a diferença na nossa vida. Ter intimidade com Ele, ter revelação de quem Ele é, vai nos fazer com que Ele seja o primeiro a quem nós busquemos. Porque muitas vezes procuramos todo mundo, corremos para todo mundo e por último deixamos o Senhor. Mas quando nós sabemos quem Ele é, socorro bem presente na hora da tribulação. Ele não está distante. Quando Ele viu o problema chegando na sua vida, Ele não foi embora. Hoje um problema desse pesado, acho que eu não tenho capacidade de resolver, não, vamos embora. Não, Nato. Ele está ali, socorro bem presente. Mas o que é que tem muitas vezes nos feito bater tanto a cabeça, tantas frustrações, tantas decepções? Não parar para ouvir a voz. Não parar para se inclinar para a voz. Não parar para, Senhor, o que é que você quer que eu faça? Como você quer que eu faça? Quando você quer que eu faça, Senhor? Aleluia. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Porque mais existem direções para nós. E toda direção de Deus, quando é obedecida, ela é um livramento para nós. Quando Deus fala algo, mas Ele está nos instruindo. E quando nós não obedecemos, vamos pagar o preço daquela desobediência. Vamos sofrer as consequências. Então Deus, Ele nos dá uma direção, Ele nos dá um norte, nos dá uma visão, para que quando a gente obedecer, a gente não seja decepcionado, frustrado, entristecido, para que não paguemos o preço, mas desobedecemos a voz do Espírito. Este livramento em cada direção que o Senhor nos dá. Eu queria que você abrisse comigo lá em 1 Reis, capítulo 13. Uma história bem interessante. Deixa eu... 1 Reis 13. Eita, Jesus. Eu não vou ler o texto todo, mas para você entender um pouquinho da história, vai falar um pouco da história de um homem de Deus. A Bíblia não fala o nome dele, se refere a ele como homem de Deus. Deus deu a esse homem de Deus uma tarefa, né? Uma missão, que era levar uma mensagem para o rei Jeroboão. E além de levar a mensagem, tinha algumas instruções. Você vai levar a mensagem, mas você não pode nem comer, você não pode beber nada e você não pode voltar pelo mesmo caminho. Essa foi a instrução que Deus deu para esse homem e ele foi lá e deu a mensagem. E no versículo 7, para você entender um pouco mais, e diz assim, 13:7. Disse então o rei ao homem de Deus: vem comigo à minha casa e conforta-te e dar-te-ei uma recompensa. Mas o homem de Deus respondeu ao rei: ainda que me desse metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comas pão, nem bebas água, nem voltes pelo caminho por onde vieste. Então ele, pois, se foi por outro caminho, e não voltou a beber pelo caminho por onde viera a beber. Viera a Betel. Versículo 14. E tendo ido após o homem de Deus... só para encurtar também. Quando ele foi embora, um outro profeta, que a Bíblia chama de profeta velho, ou velho profeta, foi atrás desse homem de Deus, a fim de enganá-lo, a fim de mentir para ele. E aí, versículo 14 diz: e tendo ido após o homem de Deus, achou-o sentado debaixo de um carvalho, e perguntou-lhe: és tu o homem de Deus que vieste de Judá? Respondeu ele: sou. Então lhe disse: vem comigo à casa e come pão. Mas ele tornou: não posso voltar contigo, nem entrar em tua casa, nem tampouco comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali não comas pão, nem bebas água, nem voltes pelo caminho por onde vieste. Respondeu-lhe o outro: eu também sou profeta como tu. E um anjo me falou
por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Mas mentia-lhe. Assim o homem voltou com ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. Estando ele à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. E ele clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à ordem do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, mas voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar que te dissera: não comas pão nem bebas água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Mas veja que história interessante. E talvez a gente possa até dar um desconto e dizer: mas ele não tinha o Espírito Santo dentro dele, ele não... Mas sabe, ele pagou um preço por não dar continuidade em ouvir a voz do Espírito, em seguir a direção de Deus. Mais na frente você vai ver que ele morreu, ele foi morto por um leão. Como Deus falou que aconteceria. Porque ele saiu do lugar da proteção. Qual era o lugar da proteção? O lugar da direção divina. Deus deu uma direção a ele: não coma, não beba e nem volte pelo mesmo caminho. Mas alguém mentiu para ele. Uma outra voz teve uma influência maior sobre a vida dele. Talvez a fome, a sede. Quando o irmão falou: um anjo de Deus falou comigo que tu pode comer, que tu pode beber. Acho que ele pensou: rapaz, acho que Deus deixou mesmo, porque eu estou com fome, estou com sede. E aquilo foi motivo para ele retroceder na palavra da direção que Deus tinha dado. Veja o quanto é perigoso nós não reconhecermos a voz de Deus. Quanto é perigoso nós não termos clareza do que é Deus falando, do que não é Deus falando. Existem muitas vozes no mundo. A Bíblia fala lá em 1 Coríntios 14. Existem muitas vozes no mundo e nenhuma delas é sem sentido, é sem significado. Mas a Bíblia fala que quando eu ignoro o sentido da voz, eu sou estrangeiro para aquela voz. E aquela voz é estrangeira para mim. O contexto, se você for ler 1 Coríntios 14, ele está falando sobre o dom de interpretação de línguas, a importância da interpretação de línguas dentro da igreja. Mas aí vem o princípio, no versículo 10, eu acredito que ele começa a falar: no mundo há muitas vozes, e nenhuma delas é sem sentido. Todas as vozes querem a nossa atenção. E o princípio é: a voz que você dá atenção exerce influência sobre a sua vida. Aquilo que você se inclina para ouvir, aquilo que tem a tua atenção, vai ter um poder de influenciar as tuas escolhas, de influenciar a tua vida. Então, para qual voz você tem se inclinado? Para qual voz você tem dado ouvidos? Você conhece a voz do seu pai? Você sabe o que é Deus falando, quando é Deus falando? Porque, mas muitas das vezes acontece conosco o que aconteceu com esse homem aqui. Estamos no caminho da direção, trilhando o caminho da direção, e de repente vem uma distração. E a gente acha que é de Deus, porque é muito bom, porque é uma grande porta. E acha que é de Deus. Mas se estivermos no domingo, acho que no primeiro dia que o pastor começou a pregar sobre oração, acho que foi um domingo de manhã. E tivemos um momento, né, de oração. E depois tivemos um momento de ficar em silêncio, para ouvir mesmo Deus falar conosco. E eu estava ali naquele momento de oração, no meu momento de oração. E Deus me deu uma imagem. Eu via como uma toalha na minha frente, que descia assim, e uma agulha que costurava essa toalha. Era até uma linha vermelha. Costurava essa toalha. E veio a nota, né? Deus falou comigo: em mim não há falta. E a nossa mente, que é muito limitada, a primeira coisa que veio na minha mente, e talvez na sua também, depois que eu falei isso, foi dinheiro. Ai, Deus, muito manso e cheio de amor. E aquela inspiração. Não é só dinheiro. Em mim não há falta de nada. E aí aquela ministração começou a vir, Deus me mostrando aquela agulha, penetrando aquela toalha. E Deus foi me dando a explicação e a clareza de que em mim, nele, não há falta, mas é uma intimidade tão grande, queridos.
essa consciência da falta de qualquer coisa, não é só de dinheiro, de amor, de paternidade, sabe, de familiar, não sei qual área que você sente uma falta. Em Deus não há falta. Mas é preciso estar nele, intimamente conectado a ele, para não perceber essa falta. É como se fosse uma costura mesmo, você se costurando em Deus, ao ponto de nada ser grandioso demais para tirar a tua paz, tirar a tua alegria, sabe, trazer aquela inquietação sobre você. Eu disse, amém, Senhor, em você não há falta. Em Deus não há falta de direção. Nós só quebramos a nossa cabeça, quebramos a nossa cara, mas quando nós saímos um pouquinho desse lugar de estar nele e olhamos para a circunstância. Mas quando estamos conectados com ele, sabe, totalmente envolvido, nós vamos discernir o que vem dele e o que não vem dele. Vamos estar com os olhos espirituais atentos para saber, é bom demais, é bonito demais, mas por trás tem uma influência que não vai me fazer bem lá na frente. Só quem é filho, só quem é maduro espiritualmente, só quem tem relacionamento com o Pai, pode discernir, nas mínimos dos mínimos detalhes, aquilo que vem e o que não vem do Senhor. Quantas pessoas, amados, batendo a cabeça na parede, sofrendo frustrações, decepções, porque se iludiram com boas aparências. Porque se iludiram com, com propostas deslumbrantes. Mas no Senhor, conectado com Ele, não existe falta de nada. A direção vem, a instrução vai vir. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós e, tendo intimidade com Ele, jamais seremos enganados. Não estamos sós, amados. Nós carregamos o Espírito da verdade. Nós carregamos o Espírito da verdade. Podemos andar seguros de que nele nós temos a direção para cada dia, a instrução para cada dia. Quando entendermos o valor de uma direção divina, seremos rápidos em parar para ouvi-lo. Antes de procurar qualquer pessoa, antes de correr para qualquer lugar, eu vou parar para ouvir a instrução do meu Pai. O que é que Ele tem para me dizer? O que é que Ele tem para me ensinar de como fazer e o que fazer? Porque eu entendo o valor da direção de Deus para a minha vida. E sabe, quando eu estava estudando, eu queria aqui abrir um parênteses. Deus ministrou algo ao meu coração e eu creio que vai servir para alguém aqui nessa manhã. É uma instrução mesmo em amor para a sua vida, sabe? Mas Deus, Ele não desiste de nós. Ele nos cerca com amor. Ele tem enviado a sua palavra a cada culto, a cada ministração. Ele tem levantado uns aos outros para ser bênção, né? Trazer uma palavra uns para os outros. Mas sabe que quando nós somos constantes em ignorar a voz e a instrução do Senhor, vai chegar um ponto que, de fato, nós vamos nos tornar insensíveis à voz dele. E ele vai falar e você não vai mais ouvir. E esse lugar é um lugar muito perigoso. E eu falo isso com tanto amor, com tanta reverência ao Senhor. Sabe, não ignora a voz do Pai. Não ignora a instrução que Ele tem te dado. Sabe, não rejeita a palavra que vem para trazer salvação para a tua vida. Para trazer livramento. Muitas vezes Deus está falando. Deus levanta um, fala. Deus levanta outro, fala. E você ignora. E você ignora. Vai chegar um ponto que você não vai mais ouvir a voz do Senhor. E esse não é um lugar saudável nem seguro para se estar. O lugar que devemos estar é no lugar onde Deus fala e nós obedecemos. Então não rejeita a palavra do Senhor. Sabe, talvez existem pessoas aqui que precisam aquietar a alma e lançar o orgulho de lado. Tirar aquela defesa de achar que está todo mundo querendo se meter na sua vida, ou de achar que está todo mundo querendo dizer o que você deve fazer. Sabe, amados, Deus, Ele nos ama. E como nós lemos lá no início, o primeiro versículo que eu li quando eu subi, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Deus tem livramentos para aqueles que se apegam a Ele com amor. Para aqueles que o reconhecem como Senhor, como o dono das suas vidas.
Sabe, se um dia confessamos Ele como o Senhor da nossa vida, como o dono da nossa vida, dono dos nossos dias, precisamos honrá-lo no nosso dia a dia, dando atenção àquilo que Ele tem nos falado, dando atenção às instruções que muitas das vezes vai nos desagradar mesmo. Deus vai mandar a gente fazer coisas mas que na nossa carne a gente não vai querer. Mas quando eu reconheço o valor de uma direção divina, eu me apresso para ouvi-lo. Eu não vou rejeitar a instrução divina. Eu não vou ser, sabe, negligente ao ponto de desprezar uma direção de Deus que vai me trazer salvação, livramento. Não seja orgulhoso ao ponto de desprezar a direção divina. Amém? Se renda ao ensino do Senhor, se renda à sabedoria de Deus. Deus, amados, Ele é capaz de fazer muitas coisas, apesar de nós. Mas sabe, a Bíblia deixa claro que de Deus nós somos cooperadores. E a nossa cooperação com Deus começa em parar para ouvi-lo. Como é que eu posso cooperar com Deus se eu não dou atenção ao que Ele fala? Não, eu paro para ouvir, Senhor, como eu faço, o que você quer que eu faça? Amém, Senhor, agora eu vou fazer. Eu vou cooperar contigo, eu vou fazer aquilo que você me mandou eu fazer. Aquilo que você me chamou para fazer. De Deus, nós somos cooperadores. Aleluia. Sabe, silencia, amados, todas as vozes. Que sabe, aquele turbilhão de emoções que parece que vem sobre você uma avalanche de pressão, de medo, de angústia, de aflição, que te deixa como se fosse uma nuvem na sua frente, que você não consegue ter acesso à direção divina. Sabe, é o papel nosso, é silenciar essas vozes. Não é sempre fácil, mas é possível. Sabe, eu já passei por momentos de pressão, que eu olhava para um lado, olhava para o outro, e eu era bombardeada por todo o tempo por informações negativas. E aquelas informações, se eu desse ouvidos a elas, a minha fé poderia ser minada. Então, o que foi que eu fiz? Fechei os olhos, botei uma música, um louvor bem alto no fone de ouvido, para nem ver ninguém entrando, para tapar os meus ouvidos de ouvir coisas que iam minar a minha fé, porque mas nós somos os guardiões da nossa fé. Nós somos os guardiões da nossa vida. Então, quem tem que tomar a posição e a postura de dizer, não, isso aqui não vai mais me perturbar. Esse medo não vai tomar conta do meu coração. Esta angústia, essa condenação, amados. Se você está em Cristo, amados, não existe mais condenação para a sua vida. Se você se arrependeu de algo, se você deixou aquilo para trás e está vivendo uma vida com Deus, não tem mais condenação. Mas o diabo, ele vai querer trazer condenação sobre você. E tem muita gente se afundando em um buraco de condenação porque tem deixado esses sentimentos e essas emoções falarem mais alto. Aí se afasta da igreja, se afasta do convívio com as pessoas da igreja. Por quê? Condenação. Que é o que o diabo quer? Te tirar desse lugar. Porque nesse lugar da coletividade, um ajudando o outro, um estimulando o outro, nós somos curados, nós somos livres, nós somos amados. É nesse lugar que um se levanta, vai lá te dar um abraço, te dá uma palavra da parte de Deus, que muda a tua vida, que muda a tua história. O diabo quer tirar você desse lugar. Mas cabe a você dar ouvidos ou não. Qual é a voz que tem influência sobre a sua vida? A voz de Deus deve ser o nosso principal fonte para se mover aqui nessa terra. Aleluia. Abre lá comigo em Provérbios, capítulo 4. Versículo 4, capítulo 4, versículo 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Não os deixe apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Veja,
ele fala sobre atentar, sobre se inclinar. Inclinar se fala de uma postura, de querer se inclinar, de querer ouvir. E ele diz, não os deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração. Porque, amados, são vida. É um texto tão conhecido, um provérbio tão conhecido. Mas, amados, que poderoso isso aqui, que instruções poderosas. Se nós atentarmos para as palavras do Senhor, se inclinarmos nosso ouvido para os seus ensinamentos, se guardarmos a sua palavra em nosso coração, a Bíblia está dizendo que são vida para quem os acha. Quem andar em um caminho de vida, quem andar desfrutando de saúde, guarda a palavra e viva em cima dela. E ande por ela. Como o salmista falou, a tua palavra escondi, guardada, né, no meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. Veja que consciência ele tinha de guardar a palavra no coração para não fazer nada que desagradasse ao Senhor. E a Bíblia está dizendo, atenta para as minhas palavras. Inclina os teus ouvidos para os meus ensinamentos. Sabe, mas a palavra de Deus é tão preciosa. A gente não está aqui para passar o domingo, só para dizer que fui para a igreja. Não, se você veio aqui é porque você reconhece o valor da palavra. Se você está aqui é porque você reconhece que daqui pode sair instruções para mudar a tua vida, para trazer livramento. Então, mas fazemos o bom uso da palavra quando atentamos para ela, quando guardamos no nosso coração e quando vivemos praticando aquilo que estamos ouvindo. Quando ouvimos a voz do Senhor, que muitas das vezes a gente espera que Deus vai falar de maneira, uau, bradando, falando forte. Mas a maioria das vezes Deus vai falar de maneira suave, tranquila e suave no nosso espírito. Aquilo que, eu tive uma impressão, eu tive um negócio que me disse, não, é o Espírito Santo comunicando ao seu coração o que fazer, o que não fazer e como fazer. Aquela inspiração, aquela nota, aquela impressão que ele dá, trazendo clareza para os nossos dias, para os nossos próximos passos. E para terminar, eu queria ler com você o Salmos 32, versículo 8. Aleluia. Que diz assim, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais sem freios e cabrechos são dominados, de outra sorte não obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai vós, todos que sois retos de coração. Deus está nos dizendo, instruir-te-ei e ensinarei o caminho que deve seguir. Quando estivermos próximo a Ele, sob as vistas dEle, teremos o verdadeiro e melhor conselho das nossas vidas. Em Deus, amados, não existe conselho errado. Deus, ele é certeiro naquilo que ele nos orienta a fazer, para nos dar um sucesso garantido lá na frente. E ele diz, não seja como um cavalo ou como uma mula que só obedece por freios e cabrestos. Não, mas nós não somos cavalos nem somos mulas. Somos filhos de Deus, sábios filhos de Deus, que correm para ouvir a instrução do seu Pai. Que correm para os pés de Jesus para escolher a boa parte, aquela que não lhe é tirada. Porque aos pés de Jesus temos sábios conselhos. E aos pés de Jesus, amados, temos o livramento que precisamos para o nosso dia a dia. Amém? Aleluia, pastor. Seja abençoado, amém, na prática dessa palavra.